A figura enigmática conhecida como Faraó Akenaton marcou a história com um legado que ainda intriga estudiosos e apaixona os amantes da antiguidade. Embora sua data exata de nascimento permaneça envolta em mistério, as evidências mais consistentes apontam para um período em torno de 1368 a.C. ou 1367 a.C., anos que se destacam como os mais prováveis para o início de sua jornada. O que não resta dúvida é que já em 1361 a.C., ele caminhava sobre as terras do Egito, herdeiro de um sangue real que fluía em suas veias. Seu pai, o poderoso Amenófis III, não apenas governou o reino com mão firme, mas também lhe concedeu um nome que ecoaria pelos séculos, inicialmente Amenófis, como era comum na tradição familiar, mas que mais tarde seria substituído por Akenaton, um título carregado de significado e revolução. O cenário em que Akenaton veio ao mundo era de esplendor e estabilidade. Sob o reinado de Amenófis III, o Egito desfrutava de 2 décadas de prosperidade ininterrupta, um período em que a riqueza e a paz se entrelaçavam como os fios de um tecido sagrado. Mas onde, exatamente, esse futuro faraó deu seus primeiros passos? A resposta se perde entre conjecturas e teorias. Alguns historiadores arriscam que seu berço pode ter sido Mênfis, cidade pulsante próxima a Heliópolis, onde o culto ao deus Sol Ra ardia com intensidade inigualável. Outros, no entanto, defendem que seu nascimento ocorreu nas proximidades de Tebas, a majestosa capital ao sul, cujas ruínas hoje se estendem pela região de Luxor. Há ainda quem aponte para o Palácio Real de Malcata, construção magnífica erguida por Amenófis III, como local mais lógico para o nascimento de um príncipe destinado à grandeza. Sua mãe, a rainha Shti, ocupava um lugar de destaque no coração do faraó, a grande esposa real, título que a colocava acima de todas as outras consortes em um sistema onde os casamentos entre irmãos e parentes próximos eram não apenas comuns, mas estratégicos. Dessa união sagrada, Akenaton emergiu como um dos filhos com maior potencial para herdar o trono. Embora não fosse o primogênito, esse posto pertencia a Tutmés, seu irmão mais velho, cujo destino, no entanto, abriria caminho para a ascensão do futuro revolucionário. Mas a história de Akenaton não se limita à sua linhagem. Ele nasceu em uma terra que já respirava milênios de civilização. Desde o 4º milênio antes de Cristo, o Egito se firmava como um dos berços da humanidade, onde comunidades neolíticas e calcolíticas floresceram às margens do Nilo, esse rio generoso que muito antes das barreiras modernas como a represa de Assuã, renovava a vida a cada cheia. Suas águas, carregadas de limo fértil, depositavam ano após ano um manto de terra propícia ao cultivo, transformando faixas áridas do deserto em oásis de abundância. Foi nesse solo bendito que uma das primeiras sociedades avançadas do mundo se ergueu, dominando a escrita, a metalurgia e uma economia pujante. Até meados do 3º milênio antes de Cristo, os faraós do Império Antigo demonstraram um poderio sem igual, capaz de erguer monumentos que desafiavam o tempo, como a Grande Pirâmide de Gizé, símbolo eterno de engenhosidade e devoção aos deuses. Entre eles, Osíris, senhor das águas que sustentavam a vida, e Ra, o sol incansável que iluminava o deserto implacável do Saara. Porém, como toda grandeza, essa também conheceu seus abalos. Os séculos XX e 21 a.C. foram marcados por turbulências e fragmentação, até que o Império Médio ressurgiu das cinzas, só para ser sacudido novamente pela chegada dos Hicsos no século XVII a.C. Esse povo, vindo do Levante, dominou o norte do Egito por mais de um século, até que a resistência local, liderada por governantes como Tutmés III, bisavô de Akenaton, expulsou os invasores e reconduziu o reino a uma era de glória sem precedentes. Foi nesse contexto de renascimento que o Egito do século XV a.C. se transformou em uma potência incontestável. Sob o comando de Tutmés III, as fronteiras se expandiram até o coração da Núbia e por vastas regiões do Levante, territórios que hoje correspondem a partes do Sudão, Israel, Palestina, Jordânia, Síria e Líbano. O comércio florescia pelo Mediterrâneo Oriental, e os tesouros afluíam para as arcas do reino. Esse período áureo ficou conhecido como o Império Novo, uma era em que o Egito não apenas reconquistou sua grandeza, mas a superou. E foi nesse palco de poder e tradição que Akenaton assumiu o trono, herdeiro de um legado brilhante, mas também de um sistema à beira de profundas transformações. Seu reinado, no entanto, não seria uma simples continuação do passado, seria uma ruptura. Pouco se sabe sobre seus primeiros anos, mas as pistas sugerem uma infância fora dos holofotes da capital. Alguns estudiosos especulam que ele pode ter sido criado em Mênfis, onde o culto a Ptah,
deus dos artesãos e da criação, era central. Outros indicam que seu irmão mais velho, Tutmés, já servia como sumo sacerdote de Ptah antes de partir para o sul, possivelmente para iniciar seu treinamento como sucessor. O que é certo é que desde cedo Akhenaton esteve imerso em um mundo onde o sagrado e o político se entrelaçavam de maneira indissolúvel, e onde seu destino já estava traçado para mudar a história para sempre. Não era mero acaso que o jovem príncipe, ainda que imerso nos rituais sagrados de Tebas, fosse preparado para algo muito maior do que a sucessão convencional. Os anos que passou como sumo sacerdote, seja em nome de Ptah ou sob a tutela dos mais sábios escribas do reino, não foram apenas um treinamento, mas uma forja. E entre esses mentores, um nome se destaca como um farol, Parenefer, o homem cuja influência moldaria não apenas o futuro faraó, mas o próprio curso da história egípcia. Imagine a cena, um jovem Akhenaton, ainda com os traços da adolescência, absorvendo os ensinamentos de um mestre cujo nome mais tarde seria gravado em pedra, não como um simples tutor, mas como o mais alto ministro de seu reinado. A descoberta de sua tumba, adornada com honras reservadas aos mais leais servos do trono, não é mera coincidência. Ali, entre hieróglifos e relevos, está a prova de que Parenefer não foi apenas um professor, foi um arquiteto das ideias que viriam a abalar o Egito. Sua presença ao lado de Akhenaton na juventude explica muito do que viria depois: a revolução religiosa, a quebra com as tradições, a obsessão por um Deus único. Não era apenas conhecimento que ele transmitia, era uma visão. E então, a ela, Nefertiti. Não uma simples consorte, mas uma força tão poderosa que seu nome ainda resplandece 3 milênios depois. Casaram-se jovens, talvez primos, talvez unidos por laços de sangue real que só fortaleciam sua aliança. Ela não era apenas a grande esposa real, era parceira de um projeto divino. O busto de calcário pintado, esculpido pelas mãos do mestre Tutmose, não é apenas uma obra-prima, é um testemunho de poder. Aqueles lábios levemente entreabertos, o pescoço alongado, a expressão serena que parece desafiar o tempo. Não é à toa que, quando encontrado em Amarna em 1912, o mundo inteiro parou para admirar. Nefertiti não era retratada, ela era venerada. E havia mais, muito mais. Kia, a estrangeira de nome exótico, possivelmente uma princesa Mitanni, cujo status de esposa amada sugere que seu lugar no coração de Akhenaton era quase tão privilegiado quanto o de Nefertiti. Alguns dizem que era Taduxipa, outros que eram duas mulheres distintas. Mas o que importa é o simbolismo, um faraó que unia reinos não apenas por tratados, mas por laços de sangue. E não para por aí. Rumores persistentes falam de uma princesa babilônica, cuja identidade se perde nas brumas do tempo, mas cuja existência reforça uma verdade inegável. Akhenaton não governava apenas o Egito, ele tecia uma rede de alianças que transcendia fronteiras. Os filhos? Eles eram a prova viva dessa ambição. Com Nefertiti, pelo menos 7 crianças, a maioria meninas, cujos nomes ecoam em fragmentos de inscrições. Mas quantos mais? Quantos pequenos príncipes e princesas, cujos destinos foram apagados pela areia do tempo? Alguns morreram na infância, outros talvez tenham sido apagados da história por mãos inimigas. O que sabemos é que entre eles estava um herdeiro que mudaria tudo, Tutankhamon, cujo rosto dourado se tornaria o ícone mais reconhecível do Egito Antigo. Mas antes de chegarmos a ele, havia um irmão mais velho, um príncipe destinado a ser faraó. Thutmose, o primogênito de Amenóteis III, o herdeiro óbvio, até que a morte o levou, provavelmente ainda na adolescência. Um golpe do destino que abriu caminho para Akhenaton. Não por acaso, mas por desígnio. Quando Amenóteis III, já debilitado pela idade e pelas doenças, um homem cuja obesidade e dores o transformavam em sombra de si mesmo, finalmente sucumbiu por volta de 1351 a.C., o trono não foi herdado por um velho guerreiro, mas por um jovem visionário. E foi então que Amenóteis IV se tornou Akhenaton. Os primeiros anos, aqueles que chamamos de anos de Karnak, foram um prelúdio de tempestade. Ainda em Tebas, ainda sob a sombra do poderoso templo de Amon, o novo faraó começou a semear as sementes da revolução. As estátuas o mostram ao lado do pai, mas seus olhos já olhavam além, para Aton, o disco solar, o Deus único que logo consumiria sua alma. Alguns dizem que ele ainda governava como corregente, outros que já agia como soberano absoluto. O que ninguém podia negar era que algo estava prestes a explodir. E o palco? Karnak. Ou talvez Mênfis. Os registros são ambíguos, mas a mensagem é clara. O Egito nunca mais seria o mesmo. Mas não se deixe enganar pela aparente normalidade desses primeiros anos.
Enquanto Tebas fervilhava com seu comércio, seus artesãos e seus templos dourados, algo muito mais profundo estava sendo forjado nas sombras do poder. Os registros das décadas de 1340 a.C. podem até sugerir um faraó convencional, aquele que ainda prestava homenagens a Ra-Amon, Tá e a serpente protetora Neque, mas cada gesto, cada inscrição, cada pedra talhada escondia uma verdade perturbadora. Akhenaten não estava apenas governando, ele estava preparando. E que preparação era essa? Uma que transformaria o próprio cerne da fé egípcia. Imagine a cena: o jovem faraó, ainda nos primeiros anos de seu reinado, caminha pelos salões do complexo de Kon-eu-etan, onde o legado de seu pai, Amenóteis III, ainda brilhava em ouro e granito. Os colossos de Memnon, aqueles gigantes de pedra de quase 20 metros, erguiam-se como sentinelas silenciosas sobre o Nilo, testemunhas mudas de um império em sua glória. Os raios do sol dançavam entre as colunas dos pátios abertos, refletindo-se nos objetos sagrados de ouro, criando um espetáculo de luz que devia fazer os sacerdotes tremarem de êxtase. Era o Egito em seu auge, rico, poderoso, intocável. E no entanto, era justamente ali, naquele palácio de sombras e luz, que Akhenaten começava a desmontar tudo. Os sinais estavam lá, camuflados entre os rituais de sempre. Em 1348 ou 1347 a.C., talvez no segundo ou terceiro ano de seu reinado, ele ousou realizar um festival sede, o jubileu real que, por tradição, só deveria ocorrer após 3 décadas de governo. Um ato de audácia? Ou de desespero? Alguns sussurraram que era uma tentativa de legitimar seu poder, de provar que, apesar da juventude, ele era digno do trono. Outros, mais perspicazes, perceberam o verdadeiro significado. Akhenaten não estava celebrando o passado. Estava reivindicando o futuro. E que futuro era esse? Um onde apenas um Deus reinaria. Porque enquanto os sacerdotes de Amon entoavam hinos nos templos de Karnak, enquanto os artesãos de Tebas moldavam estátuas de Hathor e os escribas registravam ofertas a Ptah, o faraó já havia fixado seu olhar em outra coisa. Não no sol como um entre muitos deuses, mas no sol como Deus. Não em Ra, o viajante celeste, mas em Aton, aquele disco ardente que não se contentava em ser mais uma divindade entre outras. Aton não era um deus que se escondia atrás de mitos ou se dividia em aspectos. Aton era puro, absoluto e, acima de tudo, exclusivo. Os textos da época ainda usavam o plural, os deuses, mas as entrelinhas já gritavam. As inscrições em Kon-eu-etan, os relevos nos templos, até mesmo as ofertas registradas nos papiros, tudo começava a carregar um peso diferente. O faraó não estava apenas adorando Aton, estava apagando os outros. E então, por volta de 1346 a.C., o mundo virou de cabeça para baixo. Não houve aviso. Não houve transição suave. Um dia, o Egito acordou sob um novo decreto. Aton não era mais um deus entre muitos. Era o único. Os templos de Amon foram fechados. Seus bens confiscados. Seus sacerdotes silenciados. E Tebas, aquela joia do Nilo, a maior cidade do mundo, com seus 100.000 habitantes e seu comércio vibrante, foi abandonada à própria sorte. Porque Akhenaten não governaria mais de lá. Ele estava construindo algo novo. Algo que o mundo nunca vira. Uma cidade dedicada exclusivamente a Aton, erguida no meio do deserto, onde nenhuma outra divindade teria lugar. O faraó não estava reformando a religião. Ele estava reinventando Deus. Não era apenas uma questão de fé. Era uma revolução espiritual, e Akhenaten não estava disposto a negociar. Porque Aton não era mais um deus entre muitos. Não era Ra, o sol glorioso que atravessava o céu em sua barca sagrada, nem Horus, o falcão que protegia os faraós. Não era nem mesmo Amon, aquele deus oculto cujos mistérios alimentavam o poder de Tebas. Aton era o disco solar em si puro, abrasador, inescapável. Sua luz não pedia permissão para brilhar, ela era. E Akhenaten, em um gesto que ecoaria por milênios, declarou: só ele merecia adoração. Mas aqui está o mistério. Por que agora? Porque um faraó, no auge do Império Novo, quando o Egito dominava do Nilo ao Eufrates, escolheria arriscar tudo por um deus que até então era pouco mais que uma nota de rodapé nos hinos religiosos? Alguns sussurram que foi influência estrangeira, que as caravanas da Síria e da Mesopotâmia trouxeram consigo não apenas ouro e lápis-lazuli, mas também uma ideia radical, a de um Deus único, sem forma, sem templos cheios de estátuas. Outros argumentam que foi pura genialidade egípcia. Aton não era um Deus novo, mas uma revelação, a essência divina por trás de todos os outros, finalmente desnudada. E então, houve a mudança do nome. Não foi um detalhe. Foi uma declaração de guerra.
Até aquele momento o faraó era Amenhotep IV, Amon está satisfeito, um nome que o atava ao antigo sistema, a teocracia de Tebas. Mas em 1350 a.C., ele rasgou esse vínculo. Passou a se chamar Akhenaten, aquele que é eficaz para Aton. Não era mais um servo dos deuses. Era o profeta de um só. E como todo profeta, exigia lealdade absoluta. Os templos de Amon foram fechados. Os sacerdotes, antes intocáveis, viram seus privilégios evaporarem. As ofertas que antes enchiam os santuários de Tebas agora eram direcionadas a altares abertos, sob o céu, onde Aton podia ver seu povo. Não havia mais intermediários. Não havia mais segredos. A religião, pela primeira vez na história egípcia, tornava-se pessoal. Qualquer um, do camponês ao vizir, podia estender as mãos para o disco solar e sentir sua bênção direta. Claro, isso não agradou a todos. Os sacerdotes de Amon, acostumados à riqueza e influência, viram-se reduzidos às sombras. A nobreza que há séculos financiava cultos e festas em troca de prestígio, agora era forçada a jurar fidelidade a um deus que não tinha estátuas para serem ungidas, nem mitos para serem recitados. E o povo? Para muitos era demais. Como confiar em um Deus que não tinha rosto, que não respondia a preces nos templos escuros, que não prometia uma vida após a morte cheia de campos férteis? Aton era luz, mas também era fogo. Akhenaten, porém, não recuou. Ele não estava apenas impondo uma nova fé, estava recriando a própria relação entre o homem e o divino. E para isso precisava de mais do que decretos. Precisava de uma cidade. Uma capital onde Aton reinasse absoluto, onde cada pedra, cada coluna, cada mural fosse um hino à sua glória. Um lugar chamado Akhetaton, o horizonte de Aton erguido no deserto, longe das sombras de Tebas. Lá, o faraó sonhava com um futuro onde só um deus iluminaria o Egito. Mas os deuses antigos não morrem em silêncio. O que se seguiu não foi uma simples transição, e foi uma guerra silenciosa contra séculos de tradição. Akhenaten não se limitou a erguer templos para Aton. Ele desmantelou sistematicamente o culto aos deuses que haviam governado o imaginário egípcio por milênios. E o alvo principal? Amun, o rei dos deuses, cujo poder em Tebas rivalizava com o do próprio faraó. Imagine a cena: os sacerdotes de Amun, vestidos em linho imaculado, observavam com desdém enquanto os emissários de Akhenaten fechavam os templos, confiscavam terras e apagavam o nome do deus das estelas. Não era apenas uma reforma religiosa, era uma declaração de guerra. Amun, que havia levado Tebas à glória, que era invocado nas batalhas e nas colheitas, estava sendo reduzido a uma sombra. E o povo? Dividido. Alguns, seduzidos pela promessa de um Deus único e acessível, abraçavam Aton. Outros, apegados aos rituais ancestrais, resistiam em silêncio, escondendo estatuetas de Ísis e Anubis nos lares. Mas Akhenaten não agia por capricho. Ele sabia que uma fé nova exigia um palco novo. E assim, no deserto virgem às margens do Nilo, nasceu Akhetaton, não como mais uma cidade, mas como berço de uma civilização reinventada. Cada pedra foi colocada com propósito. Os raios do sol ao amanhecer deveriam tocar o grande templo de Aton no exato momento em que o faraó oferecesse suas preces. As ruas, largas e retas, eram um convite à luz, em contraste com os labirintos sombrios dos templos tradicionais. Até a arte foi revolucionada. Em vez dos deuses distantes e hieráticos, as paredes mostravam Akhenaten e Nefertiti sob o abraço quente de Aton, cujos raios terminavam em mãos que seguiam os mortais como uma bênção tangível. E o custo? Imenso. 10.000 operários, artesãos e escravos trabalharam sob o sol escaldante para erguer palácios, templos e residências em menos de uma década. O ouro que antes enchia os cofres de Amun agora financiava altares abertos ao céu, onde não havia estátuas escondidas em Sancta Sanctorum, mas sim um Deus que se revelava a todos, sem intermediários. Os nobres que ousavam questionar eram exilados. Os artistas que resistiam à nova estética, corpos alongados, rostos angulares, cenas íntimas da família real, eram substituídos. Até a linguagem sagrada foi simplificada. Os hinos a Aton, gravados nas paredes dos templos, falavam de justiça, verdade e vida, não de rituais obscuros ou maldições. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto Akhenaten sonhava com uma utopia iluminada, Akhetaton era uma ilha no meio de um império que ainda adorava os antigos deuses. Nas aldeias distantes, os camponeses continuavam a pedir a Ísis por filhos saudáveis. Os soldados, antes de partirem para a Núbia, ainda tocavam amuletos de Horus. E em Tebas os sacerdotes de Amun, humilhados mas não derrotados, aguardavam. Porque uma revolução que depende de um só homem, por mais divino que ele se declare,
é tão frágil quanto a saúde desse homem. E então veio o gesto final de desafio. Akhenaten não se contentou em apagar a mão dos registros, ele ordenou que seu nome fosse riscado das pedras, que suas imagens fossem quebradas, que seus templos virassem entulho. Era como se quisesse matar a memória do deus. Mas os deuses egípcios não morrem tão fácil. Eles apenas esperam. E quando Akhenaten fechou os olhos pela última vez, quando seu corpo foi levado para o túmulo inacabado no deserto, Akhetaton já era um fantasma. Os operários abandonaram as ferramentas. Os nobres voltaram para Tebas. E o sol, que ele jurava ser o único deus, continuou a nascer, indiferente sobre o império que em poucos anos apagaria seu nome da história. Mas havia algo de singular naquele período. Não era apenas mais um capítulo na longa história do Egito. Era um raio cortando a escuridão da tradição. Entre 1346 e 1330 a.C., enquanto o culto a Aton se erguia como uma chama revolta, Akhenaton não apenas reinou, ele recriou. E o que nasceu daquelas mãos não se pareceu com nada que o Egito já havia visto. Olhe para as estátuas. Toque-as, se ousar. Os rostos esculpidos não são dos deuses imperturbáveis que você conhece, são finos, quase etéreos, com traços que desafiam o cânone. Os lábios carnudos dos faraós antigos deram lugar a uma delicadeza quase feminina, como se o próprio ar os tivesse desgastado. Os corpos, outrora robustos e imponentes, agora se alongam em curvas frágeis como talos de papiro ao vento. Os artistas de Amarna não retratavam força bruta, eles capturavam algo mais, uma intimidade proibida, uma humanidade que os deuses antigos teriam desprezado. E no centro disso tudo, Nefertiti. Ah, Nefertiti! Seu busto não é apenas pedra pintada, é um suspiro petrificado, um mistério que desafia os séculos. Aquele cocar azul, alto e elegante como uma coluna celestial, não era mero adorno, era uma declaração. Assim como o turbante núbio de Akhenaton, enrolado com uma ousadia que gritava, nós não somos como eles. E os templos? Esqueça as muralhas opulentas de Karnak, aqueles labirintos de pedra onde os deuses se escondiam nas sombras. Em Amarna, o sagrado respirava ao ar livre. Os pátios se abriam para o céu, como braços estendidos para abraçar Aton. Não havia mais câmaras secretas, nem sacerdotes murmurando preces em línguas esquecidas. Aqui a fé era visível, um espetáculo de luz dourada derramando-se sobre altares simples, onde o faraó e sua família se ajoelhavam não como distantes soberanos, mas como devotos, como pais. As paredes baixas, quase humildes, não serviam para excluir, mas para convidar. Era como se Akhenaton tivesse rasgado o véu entre os homens e o divino e dissesse, vejam, isto é para vocês também. Mas não se engane, essa revolução não era apenas espiritual, era política. Cada pincelada nos relevos, cada coluna esbelta erguida em Amarna era uma mensagem cifrada. O poder já não emanava dos templos escuros de Amon, nem das mãos gordas dos sacerdotes que há séculos ditavam os destinos do Egito. Agora ele vinha do céu. E quem detinha o céu? Akhenaton. O nome que ele escolheu não foi por acaso, a glorioso no horizonte de Aton. Não era um faraó a serviço dos deuses, era um deus encarnado fundido à própria essência do sol. Até seu festival sede aquele ritual sagrado que os faraós realizavam para renovar seu poder, foi celebrado em Tebas antes do tempo tradicional, como se ele não pudesse esperar, como se soubesse que seu reinado seria curto demais para as regras dos mortais. E então, há a questão que todos sussurram, que homem era ele? Um visionário? Um louco? Um estrategista frio que usou a religião como machado para derrubar seus inimigos? As evidências são fragmentos, como cerâmica quebrada no deserto. Não há diários, nem confissões gravadas em pedra. Só temos os vestígios do que ele queimou e do que tentou construir. Alguns dizem que sua mente era um jardim de delírios, que via coisas onde outros viam apenas areia. Outros juram que era um gênio, o primeiro monoteísta da história, um profeta antes de Moisés. Mas e se a verdade for mais simples? E se Akhenaton fosse apenas um homem com medo? Medo dos sacerdotes de Amon, cujo poder crescia como ervas daninhas entre as pedras de Karnak. Medo de um império que, apesar de sua riqueza, começava a tremer nas bordas. Os hititas ao norte, os assírios ao leste, os nômades do deserto ocidental, todos olhavam para o Egito com dentes à mostra. Tutmose III havia estendido as fronteiras até onde a vista alcançava, mas manter um império é como segurar água nas mãos, cedo ou tarde, algo escorre. E então houve Amarna. Uma cidade nascida do nada, erguida em menos de uma década, como um sonho febril tornado real. Por quê? Alguns dirão que foi devoção, outros que foi desespero. Porque quando você não pode controlar o mundo lá fora,
você constrói um novo, onde as regras são suas, onde o sol só brilha para você, onde até o vento sopra na direção que você ordena. E se os deuses antigos se revoltarem? Que se danem! Você os enterra debaixo da areia. Mas o Egito não era uma ilha. Enquanto Akenaton tecia seu culto à luz, o mundo lá fora seguia seu curso implacável. Os minoicos de Creta já haviam caído, engolidos pela terra ou pelos micenos, ninguém sabe ao certo. Os hititas, aqueles mestres do ferro e da guerra, pressionavam as fronteiras da Síria como lobos famintos. E os assírios, sob Ashurbanipal, começavam a esticar suas garras sobre a Mesopotâmia. O bronze estava no auge, mas o bronze também quebra. E o Egito, por mais poderoso que fosse, não era invencível. Então, o que resta de Akenaton? Não são só estátuas alongadas ou hinos esquecidos. É uma pergunta que ecoa através dos milênios. Até onde um homem pode ir para ser Deus? E a resposta, meu caro, está escrita não nos templos que ele construiu, mas na poeira que os cobriu. Mas aqui está o verdadeiro tesouro que o tempo nos deixou. Não são pirâmides nem tumbas douradas, mas 382 tablets de argila, as cartas de Amarna, encontradas por acaso no final do século XIX, por camponeses que revolviam a terra em busca de adubo, e não de história. Imagine só! Enquanto o mundo moderno ainda engatinhava em sua própria revolução industrial, ali sob o sol escaldante de Amarna, jaziam os segredos de um império escrito não em hieróglifos sagrados, mas em cuneiforme, a língua franca dos negócios e da guerra, a mesma que os sumérios, babilônios e assírios usavam para tecer suas intrigas entre o Tigre e o Eufrates. E o que essas tábuas revelam? Um império em equilíbrio precário. Akenaton não era um sonhador isolado em seu templo solar. Ele era o centro de uma teia diplomática que se estendia de Nínive a Tebas. Os reis vassalos do Levante o chamavam de o Sol, meu senhor, não por devoção ao Aton, mas porque sabiam que sem o ouro egípcio e a proteção de seus exércitos, suas cidades seriam pastos para os hititas ou presas fáceis para os bandos Chazu que assombravam as estepes. E Akenaton? Ele jogava esse jogo com uma mão de ferro envoltas em seda. Enquanto em casa quebrava ídolos, no exterior negociava como um mestre, trocava ouro por lealdade, casava princesas com aliados duvidosos e mantinha os assírios, esses lobos em ascensão, à distância com promessas vagas e presentes ainda mais vagos. Eis a ironia: o homem que quis ser um deus precisava dos mortais para sustentar seu sonho. Os hititas, sob Suppiluliuma, e já farejavam fraqueza. Suas incursões em Canaã não eram apenas saques, eram testes. Até onde o faraó deixará nos avançarmos? A resposta veio em silêncio, ou melhor, em inação. Akenaton não era um pacifista, era um estrategista que sabia quando a espada custava mais caro que o ouro. Por que gastar homens e recursos em batalhas distantes quando podias comprar a paz? Os babilônios com seu rei Burnaburias ainda se consideravam iguais ao Egito, mas a verdade é que já eram sombras de si mesmos. Os assírios, esses sim, sabiam esperar. Ashurbanipal enviava embaixadores com sorrisos e presentes, mas seus olhos estavam fixos no futuro, um futuro onde o Egito, distraído por seus deuses e suas revoluções, não seria mais o senhor do Oriente. E então, a peste chegou. Não como um castigo divino, mas como um hóspede indesejado nas caravanas que vinham do Levante para a festa do 12º ano de reinado. Uma celebração que deveria ser o ápice de Akenaton, sua nova capital, Akhetaton, finalmente concluída, os vassalos ajoelhados, os deuses antigos esquecidos. Em vez disso veio a morte. Primeiro Mekhetaton, sua filha, cujo nome significa protegida por Aton. Depois Neferneferuri e Seti-Penre, flores cortadas antes de desabrochar. Nefertiti, a grande rainha, deve ter olhado para aquelas crianças pálidas e compreendido, pela primeira vez, que nem mesmo um deus pode deter a praga. Alguns dirão que foi o fim de um reinado, outros que foi o começo do fim de um império. Mas a verdade é mais cruel: Akenaton ganhou. Sua revolução religiosa sobreviveu, não nos templos, mas na memória do fracasso. Porque quando um homem ousa ser Deus, o mundo não esquece. E quando esse mesmo homem falha em ser humano, o mundo pune com a única coisa que um faraó teme mais que a derrota: o esquecimento. Mas não foi assim. As cartas de Amarna, as estelas de vitória em Núbia, os corpos das princesas enterradas às pressas, tudo grita uma verdade inconveniente. Ele esteve aqui. E por um breve, brilhante e terrível momento, o sol se curvou a um homem. Ninguém sabe ao certo o que levou Akenaton a quebrar o pacto milenar com os deuses do Nilo. Alguns sussurram que foi o medo de uma praga que rastejava pelas margens do Egito como uma sombra faminta, devorando corpos e esperanças.
Um rei que ama seu povo mais que o próprio trono não fecharia os olhos diante de tal flagelo. Mas aqui está o problema: não há provas. Nenhum registro de epidemias, nenhum rastro de morte em massa nos anos que antecederam a Revolução de Atem. Apenas o silêncio. E então, de repente, o sol se torna um deus único, a capital se ergue no deserto e o mundo antigo treme. A morte de Akenaton é tão envolta em mistério quanto sua vida. Os estudiosos debatem: foi a praga que o levou? Uma doença que o consumia há anos, esculpindo seu corpo em traços alongados e frágeis, como os que vemos nas estátuas e relevos. Aqueles braços finos, aquele rosto alongado. Seria arte ou agonia? Marfan. Froliche, condições que torcem os ossos e roubam a força, que deixam marcas no rosto como se o próprio tempo tivesse pressionado demais. Mas há um detalhe cruel: Froliche muitas vezes esteriliza. E Akenaton teve filhas. Muitas. Então talvez não fosse doença. Talvez fosse apenas um faraó que se recusava a ser esculpido como os outros, um homem que mesmo em pedra queria ser diferente. Ele morreu jovem. Demasiado jovem. Por volta de 1336 ou 1334 a.C., com pouco mais de 30 anos, quando a vida ainda deveria ser sua. Seu corpo foi depositado na tumba real que mandara construir em Amarna, ao lado do sarcófago que nunca o protegeu o suficiente. Mas nem a morte lhe deu paz. Mais tarde, seus restos foram arrastados para o Vale dos Reis, como se o próprio Egito quisesse esconder seu erro. E que erro foi aquele? Um rei que ousou desafiar os deuses e no fim, foi desafiado por eles. Os últimos anos de seu reinado são um quebra-cabeça de traições e sombras. Nefertiti, sua rainha, pode ter governado ao seu lado, ou contra ele. Smenkare, um nome que surge como um fantasma, talvez um irmão, talvez um filho, talvez apenas um fantoche para preencher o vazio do trono. O que sabemos? Que o poder, quando escorre das mãos de um faraó, mancha tudo ao redor. E quando Akenaton caiu, quem sobrou para recolher os cacos foi um menino. Tutankhamon. 9, talvez 10 anos. Um nome que hoje brilha mais que o ouro de sua máscara, mas que na época era apenas um herdeiro frágil, jogado no centro de uma tempestade. Filhos não deveriam carregar o peso de corrigir os erros dos pais. Mas ele o fez. Em 1332 a.C., o culto a Atem foi esmagado. Os templos de Amarna desmontados. As imagens do deus proscrito, apagadas. O Egito, humilhado por ter se curvado a uma heresia, voltou-se contra ela com fúria. Não bastava abandonar Atem, era preciso apagar sua memória. Estátuas decapitadas. Inscrições riscadas. Rosto de Akenaton martelado até virar pó. Até seu nome foi arrancado dos registros, como se ele nunca tivesse existido. E funcionou. Por um tempo. Porque a história tem uma ironia cruel. Quanto mais se tenta apagar um homem, mais ele se torna lenda. Ramessés II, séculos depois, reinou sobre um Egito que já havia esquecido o faraó herege. Ou quase. Porque algo permaneceu. Uma semente plantada no deserto, regada com sangue e loucura. No levante, entre as tribos errantes, um Deus único começou a sussurrar aos profetas. No Irã antigo, Zaratustra viu a luz e a escuridão travar em guerra eterna. O monoteísmo não nasceu com Akenaton, mas ele foi o primeiro a forçar um império a ajoelhar-se diante de um só Deus. E quando o Egito o amaldiçoou, o mundo o ouviu. Porque as ideias, assim como os deuses, não morrem. Elas apenas esperam. E às vezes, basta um faraó louco para acendê-las. Enquanto os gregos erguiam seus templos brancos sob o céu azul do Egeu, adorando um panteão de deuses que se amavam, traíam e guerreavam como mortais, algo mais profundo fermentava nas sombras de seus santuários. Apolo, o deus do sol e da razão, e Atena, a deusa da sabedoria estratégica, não eram meros ídolos entre muitos, eram forças. Forças que, quando observadas de perto, revelam um padrão perturbador. Mesmo em meio ao caos divino, havia um trono. E nesse trono Zeus reinava absoluto, não como um entre muitos, mas como soberano do Olimpo. Não era monoteísmo, ainda não. Era algo mais sutil, mais perigoso, monolatria disfarçada. Um Deus acima de todos, enquanto os demais se curvavam como vassalos. E então veio o cristianismo. Não como um raio em céu claro, mas como uma semente plantada no solo fértil do judaísmo, regada com o sangue dos mártires e adubada com os símbolos de um império que não sabia ainda que estava condenado. Porque Roma, em sua arrogância, havia absorvido tudo, os deuses do Egito, os mistérios de Ísis, o sol invicto de Mitras. Mas foi o Deus dos judeus, aquele que não se deixava esculpir em pedra nem dividir com outros, que acabou por devorá-la por dentro. Os primeiros cristãos não inventaram a ideia de um Deus único, eles a radicalizaram.
E quando Constantino viu a cruz no céu antes da Batalha da Ponte Milvio, não foi uma conversão e foi uma aliança. O Império Romano, que havia dominado o mundo com legiões, agora se ajoelhava diante de um carpinteiro judeu crucificado. Ironias da história. O mesmo sistema que perseguiu os seguidores de Cristo acabou sendo seu maior missionário. Enquanto isso, no deserto arábico outra chama se acendia. Maomé não surgiu do nada. Ele bebeu das mesmas fontes que Akenaton, dos mesmos rios que banharam Zaratustra e os profetas hebreus. Quando o Corão declarou que não há divindade além de Alá, não era uma novidade, era um eco. Um eco que ressoava desde as areias de Amarna, desde os salmos de Davi, desde os hinos a Aten que o Egito tentou apagar. O monoteísmo não era mais uma heresia excêntrica, era a maré que engolia continentes. E Akenaton? Akenaton. Ele não foi um louco, foi um precursor. Um homem que milênios antes de Paulo de Tarso ou do profeta de Meca, entendeu que o poder não estava nos muitos, mas no um. Quando os arqueólogos do século XIX escavaram Amarna e encontraram os restos de sua cidade perdida, não estavam desenterrando ruínas, estavam exumando uma profecia. As cartas de Amarna, escritas em tábuas de argila por reis e príncipes que imploravam por ouro e proteção, revelam um faraó que não era apenas um governante, mas um revolucionário. Ele não apenas adorava Aten, ele recriou o mundo em seu nome. Mudou seu próprio nome, abandonou Tebas, ergueu uma nova capital no meio do nada, como se soubesse que o futuro não pertencia aos deuses antigos, mas àqueles que ousassem imaginá-lo. E então veio a Tombe KV 55. Uma câmara escondida no Vale dos Reis, onde o corpo de um homem, talvez dele, talvez não, foi jogado como lixo pela história. Os egípcios que o sucederam não apenas o apagaram, eles o amaldiçoaram. Rasparam seu nome dos monumentos, queimaram suas estátuas, tentaram reduzir sua memória a pó. Mas a história tem um senso de humor cruel. Quanto mais tentavam esquecê-lo, mais ele se tornava imortal. Porque Akenaton não foi um fracasso. Foi um sinal. Um aviso de que os deuses estavam mudando de forma. Hoje, quando olhamos para o mapa do mundo, vemos o legado dele em cada mesquita, em cada igreja, em cada sinagoga. O monoteísmo não é mais uma exceção, é a regra. E tudo começou com o faraó que ousou dizer, não, só um. Você acha que foi coincidência? Que Akenaton foi apenas um tirano excêntrico, um homem doente que impôs sua fantasia a um império? Ou será que, nas sombras de seu templo em Amarna, ele viu algo que o resto do mundo só enxergaria milênios depois? A história não gosta de profetas. Ela os queima na fogueira, os enterra sem lápides, os transforma em mitos. Mas às vezes, apenas às vezes, ela os prova certos.